Vamos falar de uma pauta que a gente tem constantemente falado sobre Venezuela. Aconteceu uma coisa meio bizarra nesses últimos dias. Pela primeira vez na história do Itamaraty, os diplomatas estão aprovando indicativo de greve. Aprovaram, aliás, né? Ontem, a Assembleia Extraordinária da Associação e Sindicato dos Diplomatas Brasileiros chancelou a decisão e estabeleceu um estado inédito de mobilização permanente da categoria. A iminência da greve ocorre às vésperas das principais reuniões do G20, bloco presidido pelo Brasil em 2024. O Brasil vai presidir o G20, revelando profundo mal-estar na chancelaria brasileira. A categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial oferecida pelo governo Lula, alegando que o ajuste seria insuficiente para recompor as perdas inflacionárias do período recente. Diplomatas frequentemente demoram 30 anos para alcançar o teto salarial, enquanto outras carreiras públicas atingem esse patamar em até 10 anos, apesar de ser uma das categorias mais bem pagas do Brasil inteiro. Ô, Fabi, nós estamos dizendo aqui, né, viemos dizendo faz muito tempo, que o Celso Amorim seria o calcanhar de Aquiles do Lula. Agora, parece que justamente os diplomatas mais aliados ao PT, ou seja, aqueles caras que estão lá simplesmente para curtir a vida lá fora, para ter salário alto, estão meio bravinhos com Lula, exatamente no momento em que a diplomacia brasileira nunca foi tão analisada pelo mundo. Você acha que pode dar ruim isso aí? Cadê os tambores, os confetes para fazer a festa? Gente, Itamaraty vai entrar em greve, aê! O que pode acontecer de mal? Todo mundo perceber que nunca foi tão importante, ainda mais gestão Lula. É capaz isso, né? Às vezes tem funcionário da Receita Federal, desculpa, amigos, que vocês ameaçam ou acabam fazendo greve, eu falo, é capaz de perceberem que são substituíveis, né? Com tecnologia e não vai fazer falta. Itamaraty sempre teve essa coisa de falar, nossa, os nossos diplomatas é nada, gente. Nossos diplomatas sempre zoaram o Brasil. Estou falando do Brasil, para o brasileiro de verdade. Né? Eles não lutam as verdadeiras pautas, é muito conforto, né? E ainda estão reclamando. Mas assim, a economia está pior, não pagaram para vocês o que prometeram? Eu sinto muito, eu não vou falar para vocês, né, faz o L, porque provavelmente vocês fizeram e não vão se arrepender disso. Agora, eles estão usando o time disso, que é importante. Vocês imaginam governo Lula no G20, que vai sediar o G20, sem Celso Amorim não é, né, o chanceler, todo mundo acha que é, mas ele não é oficial. Vocês imaginam sem nem ajuda dos caras do Itamaraty. E só para levantar a lebre, para deixar bem claro, o Itamaraty prejudicou o governo Bolsonaro. Então, né, o que eles puderam fazer, quantas vezes foi falado, né, que tinha, principalmente o funcionarismo público, né, ali do Itamaraty. Então, eu tenho zero dó e eu estou com a pipoca para ver a treta de vocês e para ver que vocês, talvez, não são tão úteis como acham que são. André, eu ainda pontuaria o seguinte: a carreira diplomática no Brasil, ela deveria ser muito respeitada, tal como a da Jordânia, por exemplo, da Suíça, da Islândia, que são países que eles funcionam, eles servem para uma coisa, eles servem para as negociações de paz. Ou seja, você vai para um território completamente neutro. A Suíça, ela foi muito importante. A Guerra Fria terminou na Islândia, pouca gente sabe disso aí. Mas assim, o Brasil poderia ter esse papel, sabe, de ser neutro, falar assim, olha, vem aqui, vamos negociar, vamos de fato fazer aquilo que o Lula dizia, né, vamos acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia aqui no Brasil, que é neutro, não tem, sabe, participação de nenhum dos lados, mas o que a gente faz é justamente o contrário, ou seja, o Lula entra, a gente começa a defender tudo quanto é ditadura pelo mundo e fala, olha, as democracias aí são todas malvadonas. Uma das minhas piores experiências no governo Bolsonaro foi com essa turma da diplomacia. A chancelaria é, assim, terrível, absolutamente terrível. São pessoas medíocres em vários aspectos intelectuais, de contentamento olímpico, acreditam que são o suprassumo da inteligência, da moderação, da ponderação. São extremamente, nivelando por baixo, assim, incapazes de ter um horizonte de evento moral para além daquela ideologia progressista. Então, e as pessoas confundem muito, acham que a chancelaria brasileira ela é neutra, né, imparcial, muito pelo contrário, ela tem fama de polidamente defender tudo que há de mais abjeto.
Então as pessoas confundem complacência e eufemismo para colaborar com o crime com neutralidade. O Brasil tem fama internacional disto, de complacentemente apoiar todas as piores tiranias e piores ideologias e países mais nefastos do planeta Terra, sempre com esse ar pomposo, não, tipo, vamos prezar pelo discurso. Tem um lado matando civis inocentes, tem outro lado sendo oprimido, e o Brasil entra assim para, não, vamos apelar pelo discurso, pela a diplomacia, vamos conversar, Diálogo. vamos falar. O diálogo enriquece quando você está ganhando rios de dinheiro, e eles ganham muito bem, quase dá vontade de dar um abraço. Lula, não dê aumento, meu irmão, que não merece 1 centavo de aumento. Se puder, inclusive, baixe o salário, que já ganham muito. Ganham muito bem para ficar contemplando a própria voz. Veja como eu sou magnífico, veja como eu defendo todas essas ideologias de esquerda com esse ar extremamente ponderado. Então, infelizmente, nossa diplomacia é motivo de piada no mundo. Como Israel disse, somos anões diplomáticos, e para anão diplomático é salário baixo mesmo. Eu dei uma palestra no Itamaraty durante o governo Bolsonaro, no qual eu estava avaliando as questões do globalismo. Eu estava percebendo que, assim, boa parte da plateia ou já eram pessoas que me conheciam, ou então que me acham maluco por falar algumas obviedades, né? Ou seja, o tema que mais está sendo debatido hoje na eleição entre Trump e Kamala, mas era como se eu estivesse falando assim, você é sempre aquele linguajar Globo News, sabe? É teórico da conspiração, isso é extremismo de direita, isso é obscurantismo, é o Olavo de Carvalho, não sei mais o que. Ninguém nunca olha para a realidade, né? Então, assim, existem diplomatas muito bons, de fato muito bons no Brasil. Conheci alguns deles, assim, estão entre as pessoas mais estudiosas que eu conheci na vida. Infelizmente eu não posso citar o nome de ninguém, o André sabe disso muito bem, não posso citar o nome de ninguém, porque eles seriam prejudicados por eu elogiá-los, tá? É isso que acontece. Não seja entreguista, pelo amor de Deus. Exato. Não vou ser cagueta em dizer que existem diplomatas bons no Brasil. Quero que eles sejam reconhecidos como maus, porque senão eles não conseguem fazer o trabalho dele. Mas, assim, gente genial, que fui conversar sobre arte, sobre renascimento, os caras entendiam tudo. Mas, assim, infelizmente, eles são uma minoria ínfima ali dentro. E assim, pré-reunião do G20, pré-Venezuela, ano eleitoral nos Estados Unidos, essa grevezinha aí pode ser bem divertida para o Brasil. A gente vai dizer mais uma vez, né? O Celso Amorim é o elo mais fraco deste governo. Ele folga onde o Xandão não pode defendê-lo.